Opa, falei? Então, hoje a gente vai comentar e relatar como foi que aconteceu a Revolução Francesa. E bem, foi mais ou menos assim. Foi com Luís XIV que a França se tornou uma das maiores potências da Europa. Para vocês terem noção, ele foi o rei que teve o maior reinado ao longo da história europeia. Ele ficou por 72 anos no poder. Então, tipo, o cara, literalmente, ele viveu mais no poder do que a rainha Elizabeth. People grew tired of this king who seemed immortal, who outlived his own descendants, literally decimated between 1711 and 1712. Mas bem, por que eu tô falando desse Luís XIV? Isso não tem sentido. Porque para entender de verdade a Revolução Francesa, é importante a gente olhar pro passado da França, porque é de lá que vem a frase, uma das frases muito mais famosas que foi atribuída ao rei Luís XIV. O Estado sou eu. O Estado sou eu. Bem, isso significa mais ou menos o seguinte, galera. É que naquele tempo era bem complicado as coisas. Tipo, eles não tinham o separativo, que seria o Estado e o governo, entendeu? Bem, o que seria o Estado? Exemplos banais aqui, por exemplo, seria mais ou menos as delegacias, serviço público, entendeu? Por aí vai, entendeu? A gente não entendia na época. Era que não tinha isso, entendeu? Não tinha essa separação do Estado e o governo. Literalmente, o rei ele mandava na porra toda, então não tinha muito que a galera fazer, né? Obedecia quem tinha juízo. É mais ou menos essa a ideia que traz a palavra, né? A frase que o Luís XIV disse, que no caso seria o Estado sou eu, entendeu? Ele que mandava na porra toda, não tinha esses dois que são separados, o governo e o Estado, era dentro de um, entendeu? E tipo assim, como aqui no Brasil, a cada, se eu não me engano, a 4 a 5 anos a gente pode votar, porque a gente vive numa democracia. Só que naquele tempo a galera não queria uma democracia, a galera queria uma democracia, o povo queria uma democracia, mas os monarcas eles não queriam, cara. Então, acho que é bem importante. O governo ele é importante, entendeu? Só que ele também não é o Estado. Então, por aí a gente consegue entender um pouco mais como que vai acontecer daqui pra frente na Revolução Francesa. Nesse cenário que chegamos em 1774, quando a França ela passa a ganhar um novo rei, que é um jovem de 19 anos, chamado Luís Augusto. Ao ser coroado, esse rapaz se passa a chamar Luís XVI. E assim, ele passa a mandar na França inteira do seu enorme palácio em Versalhes. Begun in 1632, King Louis's forebears expanded the Palace of Versailles to boast an astonishing 750 rooms, with extravagant gardens covering 800 hectares. This building was the ultimate expression of French royal power. Então, sabe aquelas noções básicas que todos nós temos? Essa ideia simplesmente não existe no século XVIII na França. E bem, lá o rei manda em uma sociedade que é dividida em ordem. Os três estados são, no caso, o clero, a nobreza e os camponeses e a burguesia. Houve várias reuniões e assembleias de representantes sociais que desempenhavam um papel crucial no curso dos eventos. A mais famosa delas foi a Assembleia Nacional Constituinte, formada em 1789, pelos representantes do Terceiro Estado que buscavam reformar políticas sociais. Essa Assembleia foi responsável por elaborar as Declarações do Direito do Homem e do Cidadão, que proclamava os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade. Nesse contexto, o rei detinha todo o poder e súditos que se empenham nos interesses ou leis da monarquia absoluta
controle sobre a população, impedindo que questionassem as decisões do rei. A queda desse sistema absolutista foi fundamental para o desenvolvimento em sociedade. As revoltas urbanas da Revolução Francesa foram manifestações populares que ocorreram nas cidades francesas, onde o povo se levantou contra o regime monárquico. A queda da Bastilha foi o assalto popular à Bastilha, antiga prisão símbolo da opressão do antigo regime francês. A tomada dessa prisão foi consequência da tensão popular marcada pela crise econômica e política que a França enfrentava no final do século XVIII. Após a queda da Bastilha, muitos camponeses no exterior do país, temendo ficar sem alimentos e muito endividados, partiram para o ataque. Esse foi o período do Grande Medo, que ocorreu entre julho e agosto de 1789, durante o qual os camponeses começaram a atacar aristocratas e suas propriedades. A revolta era contra os baixos salários, as ruins condições de trabalho e o código disciplinar que permitia cargos fixos que remontavam à época da escravidão. A queda da monarquia durante a Revolução Francesa foi impulsionada pela insatisfação popular com o regime monárquico, desigualdade social e falta de representação. A Tourada da Bastilha em 1789 marcou o início da revolta, seguida pela execução de Luís XVI após um período de turbulência e o estabelecimento da República. A monarquia foi oficialmente abolida em 1792. Este evento teve um impacto duradouro na história europeia e global, desencadeando mudanças políticas e sociais significativas. Durante a Revolução Francesa, o rei Luís XVI tentou fugir de Paris em 1791, juntamente com sua família. Eles foram reconhecidos e presos em Varennes, sendo potencialmente forçados a retornar a Paris. A tentativa de fuga minou ainda mais a confiança do povo na monarquia, e Luís XVI foi potencialmente julgado e executado, contribuindo para o fim da monarquia na França. A igualdade jurídica foi um dos principais fundamentais proclamados pela Assembleia Nacional Constituinte. Isso significava que todos os cidadãos deveriam ter os mesmos direitos perante a lei, independentemente de sua origem social ou status privilegiados. Essa ideia foi consagrada na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, um documento fundamental da Revolução Francesa